Bem-vindos a mais um resumo dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana ficou marcada antes de mais pela decisão de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Pela primeira vez desde julho do ano passado, os membros do Comitê do Banco Central Europeu decidiram não alterar o nível das taxas de juros de referência na zona euro, que se mantém assim nos 4,5%. O recuo progressivo que se tem registado nos últimos 12 meses na taxa de inflação e os riscos de recessão que se fazem sentir cada vez mais na economia da zona euro foram os motivos para que a opção tivesse sido finalmente a de manter o nível das taxas de juros. Christine Lagarde e os seus pares basicamente parecem agora acreditar que não é preciso ir mais longe no aperto da sua política monetária para garantir que a inflação na zona euro caminha de forma estável para os 2% desejados pela instituição. Uma coisa é certa, mesmo sem subir as taxas de juros, a verdade é que a política monetária do Banco Central Europeu, ao se manter por um período prolongado de tempo no atual nível, irá continuar a puxar a inflação para baixo e a ser, acima de tudo, um peso negativo na situação financeira, quer das famílias, quer das empresas que, sobretudo, estão mais endividadas na zona euro, limitando também a evolução da atividade nas diversas economias da zona euro. O outro dado a destacar na última semana foi o dado do PIB nos Estados Unidos da América, o que acelerou para 4,9% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2022, impulsionado sobretudo pelo forte consumo das famílias. Este dado foi conhecido poucos dias antes da Reserva Federal norte-americana realizar uma nova reunião de política monetária, que vai já acontecer esta quarta-feira, após a qual poderá decidir por uma nova subida de taxas, uma vez que a economia não mostra sinais de arrefecimento. Para além disto, esta foi uma semana muito importante, na verdade, a semana mais importante da earnings season, com a publicação dos resultados trimestrais de muitas empresas do setor tecnológico norte-americano. Se por um lado tivemos Microsoft, Facebook e a Amazon a apresentarem resultados acima das expectativas, por outro lado, tivemos Google a ficar aquém das expectativas dos analistas e, por isso, as suas ações inverteram a tendência ascendente inclinada que vinham apresentando durante os últimos meses. Para esta semana, esperam-se que vários bancos centrais anunciem as suas políticas monetárias, com destaque, obviamente, para a reunião da Reserva Federal norte-americana na quarta-feira. Como se não bastasse ainda, vamos conhecer esta sexta-feira o dado do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, e para além disso, no que diz respeito à temporada de apresentação de resultados, ainda falta conhecer na quinta-feira os resultados empresariais de Apple, que prometem certamente mexer com os índices norte-americanos. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial euro-dólar. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial euro-dólar, é possível constatarmos que, após o fim da tendência descendente no final do ano passado, o euro-dólar conseguiu recuperar para cima da paridade e este ano acabou por estabilizar em torno entre os 1,13 e os 1,05. Uma lateralidade que, para já, se tem mantido ao longo deste ano, mas cujas oportunidades mais interessantes que têm oferecido têm sido as tendências de curto prazo, negociar a favor das tendências de curto prazo dentro desta lateralidade, que ao fim e ao cabo é um momento sem tendência. Então a oportunidade que tivemos esta semana foi novamente negociar a favor da tendência de curto prazo, a qual é descendente. A diferença é que já não tem uma inclinação tão acentuada e agora a inclinação é mais sustentável. Contudo, a oportunidade junto aos 1,0680
1,060 surgiu porque esta tinha sido uma região que no passado tinha funcionado como uma importante zona de pressão compradora. Logo, o preço, ao aproximar-se desta região, ainda para mais com a média dos 50 dias também a cotar naquele nível, aumentava a probabilidade que, caso o preço tocasse nesses níveis, pudesse voltar a cair. E dado que o nosso objetivo era negociar a favor da tendência descendente, vimos aí a nossa oportunidade de entrada. Para além disso, em complemento a essa análise do preço, ainda era possível repararmos que, comparando os máximos feitos aqui em agosto deste ano com os máximos que estávamos a fazer na semana passada, havia uma divergência oposta entre o oscilador e o preço. O que é que isto significa? Que havia uma maior probabilidade do preço continuar a sua tendência descendente e, por isso, o preço poder cair desde aqueles níveis dos 1,0680. Agora, apesar disto poder representar uma consolidação de tendência de curto prazo em forma de bandeira que poderia levar o preço do euro-dólar este ano a novos mínimos do ano, a verdade é que essa dúvida vai se manter enquanto não quebrarmos a linha de suporte desse canal de tendência ascendente. Foi exatamente aí onde nós decidimos então encaixar o nosso ganho com um trade que em apenas 3 dias nos permitiu ganhar cerca de 150 pips e agora é esperar para percebermos se esta linha de suporte da bandeira é quebrada e poderemos dar continuação às tendências descendentes ou se vamos, na verdade, dar agora início a uma inversão de tendência de mais médio prazo, a qual só será desfeita quando quebrarmos a linha de resistência que se encontra nos 1,0630. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.